Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso bondoso Deus, o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada um de nós de forma crescente e abundante, para que em tudo na nossa vida o Senhor seja exaltado, glorificado. Amados, hoje, quinta-feira, vamos dar aqui continuidade ao estudo da nossa lição bíblica diária. A lição desta semana estamos estudando sobre o poder, da fé no exemplo de Jesus Cristo, a fé no exemplo de Jesus Cristo. Ontem, por exemplo, na quarta-feira, nós fomos admoestados, exortados a obedecermos o nosso Pai Celestial sobre tudo e sobre todos, já que nós respeitamos e obedecemos os nossos pais hereditários, os pais naturais aqui da Terra, seres humanos como nós. E vimos também que na palavra da sabedoria, que o Senhor, que é um pai que disciplina para o bem, não disciplina para castigar, não disciplina para ver o filho sofrer. É porque um pai de amor, um Deus de amor, jamais teria prazer no sofrimento de um filho, O próprio Senhor disse que ele não se alegra no sofrimento do ímpio, na morte do ímpio, Quanto mais um filho obediente. Mas o filho obediente, o filho que quer ser obediente, o filho que está aprendendo com o pai, que precisa ser ensinado, educado, no bom caminho, o pai disciplina, e ele é um pai disciplinador. Não disciplinador no dicionário dos homens, que disciplinam fazendo sofrer, só fazendo sofrer por sofrer. Não, o Senhor disciplina, muitas vezes nós sofremos com a disciplina, mas isso é para o nosso bem, para o nosso crescimento espiritual. E o próprio texto diz que nenhuma correção no primeiro momento parece ser de gozo, mas depois isso vai produzir um peso de glória. Então veja que o Senhor permite a correção e a disciplina justamente para que, pelo conhecimento de Deus, nós tenhamos acesso à sua glória e também recebemos dele a honra que Deus, o tempo todo, ele está querendo honrar os seus filhos. Ele quer dar honra, ele quer recompensar, quer exaltar. Do jeito que ele fez com Cristo, ele quer fazer com todos os seus filhos. Por isso que hoje, na pergunta 9, nós temos aqui o seguinte questionamento. No que as correções e a disciplina do Senhor nos ajudará? Será que vai ajudar mesmo? Ou será que a disciplina do Senhor vai criar em nós, por exemplo, uma revolta? Nós vamos ficar traumatizados com Deus, porque Deus nos disciplinou e a gente passou por um sofrimento estando debaixo dessa disciplina. Será que é assim? Vamos ver. Hebreus 12, versículo 13 e 14 diz assim: E fazeis veredas direitas para os vossos pés. É o conselho aqui, É o conselho. Fazei veredas direitas para os vossos pés.
para que o que é manco não se desvie, antes seja curado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Primeiro ponto aqui é que a disciplina, ela existe para um motivo, né? É que a disciplina, uma vida disciplinada, a gente está construindo veredas, caminhos, estradas, sem espinhos, sem pedras que vão provocar tropeço de pessoas que vêm atrás de nós. Olha só, olha a linguagem do exemplo aqui, a importância de o homem dar exemplo. Não, ele está exaltando aqui a questão do exemplo que eu tenho que dar para os outros. Então, eu, quando construo uma vereda, não é só para que eu ande em segurança, mas eu sou disciplinado para que também aquele que vem atrás de mim, ele, porventura, não chute a mesma pedra que eu chutei e machuquei meu dedo. E vou agora andar um bom tempo com dor até a ferida sarar, né? Até a ferida sarar. Então, olha que coisa maravilhosa. Olha que conselho sábio. Então, ele está pedindo aqui que eu construa veredas, caminhos direitos para que eu coloque o meu pé, para que eu evite, inclusive, de eu chutar uma pedra ou de eu pisar no espinho e me machucar, porque dói muito. O espinho dói muito, o chute numa pedra dói muito, não é? E machucar. E ele diz bem claro, ó, pensando também naquele que é manco, naquele que vem atrás. Quem é aquele que está mancando ainda, andando com dificuldade? Aquele que anda com dificuldade porque não conhece o caminho, não está acostumado a andar longas distâncias, né? Cansa fácil. Pode ser o meu filho, né? Que está aprendendo a andar. Alguém que acabou de se converter, acabou de chegar para a comunidade cristã, começou a estudar a Bíblia agora. Então, essas pessoas, elas precisam estar caminhando num caminho seguro. Porque se eu não ensinar no caminho seguro, se o caminho que eu estou caminhando é cheio de pedra, cheio de espinho, alguém pode apresentar um caminho aparentemente mais limpo e ela vai pegar o atalho, vai por esse outro caminho. E aí o problema? Porque eu não preparei, não pavimentei o caminho de segurança segundo a palavra que o Senhor me deu, segundo a sabedoria que o Senhor me deu. Então, cada um de nós que temos acesso à palavra da sabedoria, é importante que nós, aqueles que estamos caminhando à frente, porque, olha, a gente sempre vai estar atrás de alguém e sempre vai ter atrás de a gente alguém também caminhando. Nós nunca seremos o líder. O cabeça que vai na frente é Jesus Cristo, não tem outro. A gente sempre vai estar atrás de alguém que já pavimentou alguma coisa, mas eu tenho a obrigação também de tirar as pedras que eu vejo. Então, todos nós temos esse dever moral, esse dever ético cristão de fazer isso, né? E ele diz assim, ó, e assim aquele que vem andando no caminho manco seja curado, andando com dificuldade. Olha que coisa linda. Ele está me dizendo aqui no texto que o caminhar cura muita gente. Até aquele que anda com dificuldade, ó, vai ser curado. Ou seja, aquela criança que não tem condição de andar 1 quilômetro, porque nunca andou a criança, ela começa a andar. Quem anda 1 quilômetro uma vez, ele vai acabar tendo força, fortalecendo o músculo para andar 3 quilômetros. Quem anda 3 quilômetros vai ter uma musculatura forte que vai possibilitar ele ir a 5 quilômetros. Quem anda 5 quilômetros vai ter condição de andar 10 quilômetros. Olha que coisa linda, né? Então, no processo da caminhada, quando o homem começa a praticar a palavra de Deus que ele está aprendendo no meio do povo, no meio da comunidade, no meio da congregação, ele vai fortalecendo a sua musculatura espiritual e vai sendo curado. Que coisa linda, né? Ele está dizendo aqui. E por fim, ele diz assim, bem claro, olha, por quê? Porque nós devemos seguir a paz com todos, né? Seguir a paz com todos. Ou seja a paz aqui, a palavra shalom, né? Vem do termo completo. Ou seja, nós devemos ajudar para que todos sejam completos, para que nós sejamos completos para eles e eles sejam completos para nós, né? Que a paz seja para com todos.
e a santificação, porque sem a santificação ninguém verá ao Senhor. Somente com a santificação. E a santificação está no processo, na caminhada. Ninguém se torna santo num dia, do dia para a noite, num passe de mágica. Não tem isso. A santificação, ela precisa de tempo. É ao longo de uma vida toda. Então, faz parte da jornada, da vereda toda, de toda a caminhada. Continuando, meus amados, vamos aqui para a 10ª pergunta. Nos traz aqui mais um precioso questionamento. O que os membros do corpo de Cristo devem promover a todo custo? Cristo é o cabeça do corpo chamado igreja, de uma coletividade de pessoas. Ele é o maioral, ele é o chefe, ele é o cabeça, ele é o mestre, né? Ele é o Senhor, ele é o cabeça. E nós somos membros deste corpo espiritual, que a Bíblia chama, no grego, né? A palavra é eclesia, que significa um grupo de pessoas, uma reunião de pessoas, né? A igreja no sentido coletivo, né? O povo de Deus, né? A noiva de Cristo no sentido coletivo, porque cada um de nós somos templos espirituais onde Cristo habita. Mas todos nós reunidos somos chamados de corpo de Cristo, né? A igreja. Pois bem, o texto de Hebreus 12, versículo 15 e 16 diz assim: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela, raiz de amargura, e por ela muitos se contaminem, e ninguém seja devasso ou profano, como Esaú, que por uma simples refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Que texto também, né? Que texto simples, objetivo, direto, quando a resposta que nós estamos buscando, né? Os membros do corpo de Cristo devem promover a todo custo, com todo esforço, devem viver para isso. Deve aplicar muito empenho, muita vontade, né? para promover isso. Ninguém seja privado da graça de Deus. Ninguém seja afastado da graça de Deus. Ninguém pode deixar de receber a graça de Deus. Então, a igreja, ela é promotora da graça de Deus. A graça de Deus tem que ser chegada para todos, né? Porque Deus é quem dá a graça. Mas nós podemos facilitar com que essa graça chegue às pessoas. Como é que a gente faz? Paulo, ele já disse aqui, no texto anterior. A gente tem que ir na frente, limpando o caminho, ajudando essas pessoas, para que quem vem atrás encontre um caminho já pavimentado, uma doutrina bem esmiuçada. O conhecimento de Deus o mais claro possível. A liberdade de Deus sendo apresentada de uma forma coesa, alicerçada em terra firme, em rocha, e não em areia movediça, né? Que a água, a inundação e o vento pode derrubar. Não. Então, nós temos que apresentar esse caminho sem espinhos e sem pedras, sem cobras, sem qualquer coisa peçonhenta, para que aquele que vem caminhando, com os pezinhos descalços, né, ou com sandália, como era antigamente, na linguagem aqui do autor, ande em segurança, pise em segurança para não se machucar. Ora, a caminhada está intrinsecamente ligada aos pés. E Paulo vai dizer claramente que calçai, eu acho que é Efésios, né, o livro de Efésios vai dizer assim, ó, calçai as sandálias da pregação do evangelho. Que isso é a grande prática da fé cristã, né? É você compartilhar as boas novas que salva, que alimenta a fé, que anima a pessoa a querer buscar a palavra por si só, né? Sobretudo, praticar aquilo que aprendeu. Sobretudo, né, focar mais no homem interior do que o homem exterior.
a luta maior delas é consigo próprio, é você lutar, é eu lutar contra o nosso homem interior, que essa é a maior batalha, o maior problema, né? Que a gente tem que lutar e conquistar, né? Pelo poder de Deus. Então, que ninguém seja privado da graça de Deus, porque nós deixamos de fazer aquilo que é nosso dever fazer, né? E aí, quando eu não faço, não pavimento a vereda, que é meu dever, minha obrigação, não só para que eu ande em segurança, mas pensando principalmente aqueles que vêm atrás de mim, o que é que eu posso estar promovendo ao invés da graça de Deus? Uma raiz de amargura. Amargura é amargo você pisar num espinho, é amargo você chutar uma pedra, né? Uma raiz de amargura. Nessa raiz de amargura pode brotar o quê? Uma perturbação, né? E essa perturbação pode contaminar o corpo todo, né? O corpo todo. E aí vai estimular o quê? Que ele vai dizer aqui, ó, isso vai estimular o quê? Toda perturbação, toda amargura pode despertar o homem devasso. Está sofrendo muito, ele vai dizer, estou nem aí, eu já sofri nessa igreja, agora eu vou fazer tudo nessa igreja, vou virar um mundano nessa igreja, né? Faz surgir a devassidão, o devasso, né? O homem profano. E o homem fútil, perverso, como agiu Saul. Esaú, desculpe. Esaú, o irmão de Jacó, que voltando cansado da sua caminhada, da sua caça, com fome, devia estar caçando durante muito tempo, né? O dia todo. Chegou morto de fome em casa. Jacó tinha preparado ali um cozido de lentilha. E aí ele pediu da lentilha que Jacó estava fazendo ali, o seu almoço, né? A sua refeição. E Jacó falou assim, rapaz, esse aqui é o meu, mas é o seguinte, eu vendo essa aqui, eu vou ficar com fome. Mas eu quero a tua primogenitura. Naquele dia, Esaú, desculpe. Naquele dia, Esaú, ele trocou a lentilha, que é algo material, por uma bênção espiritual chamada a primogenitura, que era sem tamanho. Ele trocou a vida terrena, simbolizado pela lentilha, trocou a vida celestial, que era a primogenitura, a promessa da vida eterna, a bênção de Deus, a coisa espiritual, ele trocou pela coisa material, mostrando que era um homem que não tinha fé. O Senhor estava certíssimo em, obviamente, escolher Jacó, o filho da promessa, porque a índole de Saul era não valorizar as coisas de Deus. Já Jacó vai ficar sem comer o prato de lentilha dele, porque para Jacó é mais importante a primogenitura do que aquele prato de lentilha. Para Esaú, o mais importante é o prato de lentilha, a coisa material, uma refeição passageira, do que as bênçãos de Deus. E aí está a grande diferença. O homem que busca se prevalecer, se manter neste mundo, numa vida temporária, passageira, ligeira demais, porque passa ligeiro demais, viu? O homem tem 15 anos, daqui a pouco ele tem 60 e nem viu o tempo passar. Passa ligeiro demais, é enganoso demais essa vida aqui nesse planeta, porque vida mesmo é eterna. Vida mesmo é aquela que Deus promete. Este mundo não tem nada para dar a ninguém. Se você vê 100 anos, pode ser o cara mais rico do mundo, vai sofrer. Os 100 anos. Não tem ninguém que não sofra nesse mundo. Sendo rico, pobre, sendo preto, branco, magro, gordo, não importa. E Esaú não entendia isso, porque não era um homem de fé. Então nós que temos toda essa palavra à nossa disposição, nos ensinando a fé, a priorizarmos a busca pelo homem interior, o crescimento espiritual, a santificação, né, a comunhão e a paz com todos e tal. Busquemos isso para que saibamos valorizar as coisas de Deus e preparemos o caminho para aqueles que vêm atrás e andem em toda segurança.